Então, boa noite, pessoal. Vamos dar início aí à nossa quarta aula da disciplina de gestão de cadeia de suprimentos, né? O tópico de hoje vamos falar um pouco sobre gestão de fornecedores. Na verdade, esse tópico de gestão de fornecedores é meio que uma continuação daquilo que a gente trabalhou na aula passada, na parte de compras, né? Porque compras e fornecedores está bem relacionado. Na verdade, também, tudo de cadeia de suprimentos está bem relacionado, né? Está tudo bem integrado, digamos assim, tanto com as disciplinas de outros períodos, né, que vocês já tiveram, como também com todos os tópicos que a gente está trabalhando aqui. Então, a gente já falou sobre conceitos gerais, a questão de estrutura, de mapeamento, falou de compras, fornecedores, tudo isso tem que estar muito bem integrado, porque é a ideia central de cadeia de suprimento, né? Você ter todos os processos interligados, todas as empresas ali conectadas, né, a interação entre elas, troca de informação, etc, etc. Então, essa é a base da questão da cadeia de suprimentos. Então, tudo está integrado, mas esse tópico especificamente tem uma relação muito grande aí com a parte de compras, que foi o que a gente falou na aula passada. Antes de a gente começar, né, queria só destacar uma coisa também para vocês, né? Quando a gente fala fornecedores, eu acho que todo mundo tem uma ideia boa do que se trata, né? Tipo assim, fornecedor. Então, é aquele que vai suprir você em termos de matéria-prima, ou até de produtos mesmo, né? A gente cita muito aqui o exemplo de mercado, né? Atacadão, supermercado. Então, os fornecedores seriam aquelas empresas, aquelas marcas, né, que enviam ali os produtos que vão ficar expostos, né, para venda para os clientes que somos nós, né? Nós somos os clientes ali de supermercado, além de outros clientes também, tipo, se for um atacadão, né, pode ter uma outra empresa como cliente, tipo uma padaria, um mercadinho, enfim. Nesse tipo de mercado, né, tipo supermercado, atacadão, é bem fácil de visualizar ali, né, essa questão de clientes e de fornecedores. Porém, a gente já falou aqui no curso, né, e na disciplina, que a logística, ela tem algumas particularidades, né, e existe, inclusive, a possibilidade de se trabalhar, digamos assim, uma perna da logística, uma parte da logística. Então, existem operadores logísticos, por exemplo. Então, existem empresas que trabalham simplesmente com o processo de armazenamento. Ela não faz nada, ela não vende, ela não transporta, ela só armazena, né? Existem empresas, por exemplo, que armazena e distribui, mas não vende, né? Existem empresas que distribuem e vendem, ok. Mas nessas empresas que executam somente processos, alguns processos, né? Tipo, faz só armazenamento, faz só transportes. Às vezes fica um pouco mais difícil a gente entender quem são os fornecedores dessas empresas, né? Porque elas estão participando ali, muitas vezes, como um elo nesse processo da cadeia, tá? Então, assim, a empresa que se presta a realizar, né, que executa ali o processo somente de armazenamento, ela está auxiliando uma empresa principal, né, que não quis, ou por estratégia, preferiu colocar ali parte do seu estoque em uma outra região, em um outro local, né, mas ela está auxiliando ali como se fosse um centro de distribuição, como se fosse ali uma parte ainda da empresa principal, né? Então, essa empresa principal não é um fornecedor dela, porque, na verdade, ela é um cliente dessa empresa, né? E ele também, o cliente final também não vai ser um fornecedor, porque ela não vai distribuir, ela não vai vender, ela só está armazenando. Então, em algumas operações, em algumas atividades, em algumas empresas de logística, essa questão da relação de quem é o fornecedor, às vezes fica um pouco mais complexo da gente entender, e se é que existe ali a figura do fornecedor, certo? Então, só para vocês entenderem, a gente em alguns momentos vai falar aqui, focar inclusive na questão da fábrica, né, da manufatura, para ficar mais claro, porque aí sim, né, as fábricas elas precisam ali de matéria-prima, e normalmente existem fornecedores de matéria-prima. Tudo bem que ela pode executar tudo, né, da cadeia, mas não é o ideal e não é o normal, né? Então,
Era só para fazer esse destaque aí, antes de a gente começar a falar do assunto, para vocês entenderem que sim, existem as possibilidades de você não trabalhar, não focar muito nessa parte de fornecedores, porque não é a realidade ali da sua empresa, né? Lembrem, as práticas, os conhecimentos, né, eles existem e vocês vão adaptar de acordo com a necessidade da sua empresa. Semelhante ao que a gente falou aqui sobre tecnologia, né? Existe tecnologia, existe coisas mais modernas, né? Mas tudo vai depender ali da necessidade da sua empresa. Se sua empresa não tem necessidade de ter o produto, a estrutura, enfim, o equipamento top de linha, o sistema top de linha, você não vai adquirir aquilo porque é um custo. Né? Então, não faria sentido nenhum para você. Ok, gente, então só para fazer esse destaque aí inicial, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui especificamente a trabalhar a parte de fornecedores, tá? Então, a gente está tratando já, né, na nossa disciplina, essa questão da cadeia, né? E quando a gente fala de fornecedor, como eu disse, está muito atrelado a essa questão de compras, né? E quando a gente fala de compras de uma maneira geral, de fornecimento, de suprimento, a gente precisa entender uma coisa importante, assim, que é a realidade que nós temos hoje em termos de mercado, né? Então, o que é que acontece hoje em dia? O que é que a gente percebe hoje em dia em termos de mercado? A gente vive, né, uma realidade global, né? As empresas, elas não têm mais, digamos assim, fronteiras, né, limites ali, consequentemente, né, os seus fornecedores e os seus clientes também não têm mais limites, não existe mais fronteira para isso. Só para fazer uma associação, né, para a gente começar a entender e debater, a gente aqui, né, não sei se vocês já realizaram compras, por exemplo, em sites de outros países, né, existem hoje vários sites, por exemplo, chineses, né, eu falo da China porque a China é um mercado produtor, digamos assim, né, um país que produz muito tecnologia e diversos outros produtos. Então, assim, existem sites tipo o Mercado Livre da China e várias pessoas compram e é tão seguro, né, quanto o Mercado Livre. Né? Existem alguns problemas, algumas dificuldades, mas existe essa possibilidade. Né? Não sei se alguém aqui já fez alguma compra em sites desse tipo, mas é super comum, né, e vai se tornar cada vez mais comum, tá? Tanto a questão da compra pela internet, né, essa questão de comprar pela internet, esse boom que a gente está vivendo aqui, esse boom que a gente está vivendo aqui vai impulsionar ainda mais isso, né, vai fazer com que tudo se aproxime cada vez mais, e, consequentemente, as compras também. Então, assim, em vez de você comprar alguma coisa física, muitas vezes você vai optar pela online, e sendo online pode ser do mundo todo, né, do mundo todo. Então, isso é uma realidade de hoje. O pessoal está comentando aqui, ó, Shopee, mais produtos eletrônicos, né, então é super normal, né, o Shopee é existem diversos já aí disponíveis e o pessoal comprando e divulgando, né, vai vendo, você vê aí pessoas divulgando, inclusive, isso. E assim, se é tão presente, digamos assim, para o mercado de pessoas, né, no ambiente empresarial também isso já acontece, tá, gente? Então, isso já acontece há um tempo, né, de empresas que buscam fornecedores em outros locais do mundo, né, que buscam ali fornecedores na China, na Europa, enfim, isso já é super normal, né? E é importante que as empresas elas se adequem a essa realidade, aquelas que ainda não se adequaram, né? Então, são canais de distribuição espalhados pelo mundo, são filiais espalhados pelo mundo, né? Às vezes a gente convive com isso e não percebe, né? Então, assim, a gente, sei lá, passa por empresas, né? Sei lá, passou por uma empresa de automóveis, né? Uma Renault é uma empresa francesa, né? Então, mas é super comum aqui, a gente já lida como se fosse uma coisa natural, assim, por essas questões globais, né? A mesma coisa com relação a suprimentos, tá? Matéria-prima, importação, exportação de produtos para produzir, né? Então, isso é super comum e as empresas, sim, precisam se atentar a essa realidade.
Lembra que a gente falou na aula passada sobre identificar a questão de fornecedores, né? Cadastrar fornecedores, né? E esses fornecedores eles precisam ser fornecedores ao redor do mundo, né? Você tem que analisar se não é mais viável, por exemplo, e aí viável no sentido, e a gente vai até falar alguns pontos aqui, mas de uma maneira geral, viável em termos de tempo, de custo, de qualidade, lógico, é você contratar matéria-prima de outros lugares do mundo, né? Então, é sim uma questão que tem que ser analisada. E, digo mais, existem na área de logística, né, especificamente, pessoas que trabalham somente nessa parte de compras ou de relação com empresas de outros países, né? Então, assim, eu conheci uma amiga de uma amiga minha, né? Uma conhecida, mas era amiga de uma amiga. E aí, conversando, ela falou que trabalhava com logística. Ah, você faz o quê? Ela trabalha com logística. Eu disse, oxe, você trabalha com o quê? Ela trabalha, né, em uma empresa só com esse processo de compra, de negociação, de contato com fornecedores de outros países, né? E aí, mais uma vez, eu acho que eu já citei isso ao longo do curso, né? Algumas pessoas às vezes têm, assim, pergunta, fica na dúvida, por que vocês pagam em inglês, né? Por que pagar em inglês no curso de logística, né? É justamente por isso, por situações como essa, né? De você estar tratando, digamos assim, muitas vezes com, dentro da cadeia da empresa que você trabalha, com empresas de outros lugares do mundo, né? E o inglês querendo ou não, é uma língua universal, né? Existe, lógico, de outras línguas, mas normalmente se você tiver um bom entendimento do inglês, você já consegue se comunicar tranquilo. Teve até aquele caso, né, acho que eu já comentei aqui com vocês, da visita que a gente foi fazer uma vez no Porto, que o capitão, né, o comandante lá do navio, ele convidou a gente para entrar, ele viu que era um grupo de alunos, né, o pessoal estava fardado e tal, e ele perguntou se a gente não queria entrar no navio, né, o navio estava atracado lá, não lembro se ele estava carregando ou descarregando açúcar. Mas ele estava atracado lá e ele perguntou se a gente queria subir. A gente subiu, né? E estava lá a tripulação, a gente teve contato com a tripulação, mas era só em inglês. Então tinha que falar para se comunicar, né? Se quisesse perguntar alguma coisa especificamente ao pessoal lá, tinha que ser em inglês, né? Então, para vocês verem como é importante essa questão. Inclusive, em inglês, né, alguns alunos às vezes perguntam, o que é que eu posso fazer, assim, o próximo passo de para aperfeiçoar, né, para avançar um pouquinho mais nessa questão da logística, profissionalmente, mais um diferencial, e eu sempre cito duas coisas, assim, acho que em inglês, né, e aí você não precisa pagar um cursinho, né, existem vários aí gratuitos, né, a gente consegue ver tanta coisa na internet e por que não buscar alguma coisa nesse sentido, né, e Excel, né, eu sei que muitas empresas já trabalham com sistemas, mas eu acho que ainda é um diferencial interessante você dominar ali o Excel. Então, são dois pontos interessantes, né? Pessoal, é importante que vocês busquem, né? Para aqueles que querem seguir realmente a carreira na área de logística, é importante que vocês busquem, né? Busquem diferenciais, comecem a ter um pouco mais essa visão mais ampla, né? A gente sempre fala aqui na disciplina, e falei em outras, que vocês abram, a nossa função muitas vezes é abrir o olho de vocês com relação ao que está ao redor de vocês, né? Muitas vezes a gente convive com algumas coisas e a nossa visão não está, digamos assim, treinada para entender o que está acontecendo, para analisar se aquilo ali é a melhor opção, se não é a melhor opção, se não teria uma melhor opção para aquilo ali, buscando soluções para aquelas situações, né? Tanto que a gente já falou aqui, tipo, para vocês que frequentam, para nós, né? Todo mundo que frequenta mercados, analise como é que funciona, o que é que não funciona, o que é que você mudaria, né? Então, assim, acho que foi a Raíssa, né? A Raíssa falou de Shopee, não sei se ela já fez alguma compra, né? Mas aí conhece o site, o aplicativo lá, mas comece a pensar, pode ser que ela tenha utilizado só como consumidor, né? Para procurar lá alguma coisa, mas comece a analisar na visão de um gestor. Comece a analisar se vocês conseguiriam comprar matéria-prima, alguma matéria-prima. Comece a testar, que vocês façam uma busca, né, para ver o que é que vocês conseguiriam achar se vocês trabalhassem numa empresa A, numa empresa B,
Então, assim, tentem abrir, às vezes, a mente para coisas que vocês têm acesso, mas que muitas vezes passam despercebido pelo dia a dia normal. Tá? Então, isso é bem interessante, isso se torna aí um diferencial, uma forma de você pensar diferente, certo? Então, é importante aí que vocês pensem, abrem a mente para essa questão do que vem de fora, né? Porque hoje não existe mais fronteira, existe para outras coisas, né? Para isso aí não existe mais e é importante que sim estejamos atentos a essas situações. Ok? Então, se a gente vive nessa questão global aí, né, de aproximação, de todo mundo junto, podendo ter fornecedor de todos os lugares, né, como é que a gente se porta, né, como é que a gente age diante de uma situação dessa? A gente vai agir segundo o que a gente já vem discutindo aqui, que é a questão dos benefícios de se trabalhar enquanto cadeia de suprimento, né? Mais uma vez, a gente já citou, cadeia é aquilo que busca a integração, a harmonia, a sinergia, que todo mundo ganhe. Então, essa é a ideia, tá? Essa é a ideia aqui, e é assim que a gente vai se portar. Então, a gente falou, como eu disse, né, na aula passada, sobre cadastrar fornecedores. Então, esses fornecedores, você trabalhar na empresa e começar a cadastrar fornecedores, você vai precisar cadastrar, inclusive, fornecedores de outros locais e começar a monitorar, né? Começar a acompanhar esses fornecedores, os seus, com certeza, né? Mas esses de fora, acompanhar, ver como é que funciona, talvez fazer um teste, né, com relação à entrega, a tempo, a qualidade, né? Então, tudo isso tem que ser observado, tudo isso tem que ser analisado, tá? Então, comecem a pensar dessa forma. E aí, um passo importante, né, para essa questão de ter um processo global é a gente conseguir ter ali um mínimo de padronização, né? Porque eu falei para vocês que o inglês é uma língua universal, né? A China fala mandarim, né? Que também está crescendo muito, né? Existem hoje escolas de línguas para mandarim, ok, existe. Mas ainda assim o inglês é a língua mais falada, assim, né? A língua, em termos de mercado, é a língua que você consegue mais, que você consegue se comunicar tranquilamente, mesmo que seja com, sei lá, um chinês, né? Você vai ter ali alguém que fala inglês ali para conseguir se comunicar. Então, é um tipo de padronização, né? Então, é importante que esse nível de padronização você tenha também para um momento que você vai realizar o monitoramento, né? Então, tipo assim, qual o item, a questão de modelo, né? A questão de qualidade, de garantia, enfim, tudo que você puder ter, lógico, desse fornecedor em termos de padrão, né? Você tem que manter, certo? E aqui eu só coloquei alguns nomes, né, de sinônimos do que a gente chama de SKU, né, que é uma sigla em inglês, que é uma unidade de estoque, item, material, tanto faz. E aí vamos começar a falar um pouquinho de gestão, especificamente dos fornecedores, né? A gente já falou que ele pode ser em qualquer lugar, né? E que a gente tem que sim cadastrar e acompanhar e monitorar a operação desses fornecedores, e isso ao redor do mundo, tá? Então, assim, se eu trabalho com, sei lá, um negócio de produção de, deixa eu pensar aqui em qualquer coisa, produção de qualquer coisa de plástico. Então eu tenho que estar atento aí se não existe algum fornecedor para o material que eu uso, né, surgindo em algum lugar, alguma inovação. Né, eu não posso ficar simplesmente tem um fornecedor, ok, tudo certo e morreu ali. Não, não pode ser, tá? Isso é uma coisa contínua ali e importante que seja feita o tempo todo. Então, a atividade de gestão de fornecedores, né, a relação com o fornecedor é uma relação primordial ali para que você consiga manter a sua cadeia de suprimentos funcionando, né, de forma que ela deve funcionar. Então, quando você for analisar qualquer fornecedor, né, e aí quando você for, por exemplo, lá cadastrar, identificar os fornecedores e cadastrar, alguns pontos você tem que levar em consideração, né, com relação a esse monitoramento. Isso aqui eu falo até um monitoramento prévio, né? Em termos de cadastrar,
de conhecer ali o cliente, né? Ou o cliente não, conhecer ali o seu fornecedor. A primeira questão é a distância, né? A distância da sua fábrica, da sua empresa, né? É um ponto primordial? Não, não é um ponto primordial, digamos assim. Mas é importante que você saiba, né? Porque você vai ter um tempo ali, quanto mais distante, né? Mais tempo ele vai demorar para entregar um produto para você. Né? Então, um produto que vem aqui, seja de Recife, é diferente de um produto que vem da China, né? Eu não vou conseguir, mesmo que vender avião, eu não vou conseguir trazer um produto da China mais rápido do que eu trago de Recife. Né? Então, sim, a distância é um fator a ser considerado, mas não é o único fator a ser considerado, né? Porque imaginemos que o produto que vem de Recife é, sei lá, 4 vezes mais caro do que o produto que vem da China. Vejo isso com a mesma qualidade. Então, é importante, mas eu tenho que saber se existe ali quais são os outros pontos, né, que vão fazer tomar a decisão pelo fornecedor A ou pelo fornecedor B. Capacidade para atender a demanda, ou seja, a minha demanda, né? Eu tenho a necessidade de que você me entregue, sei lá, por semana, não sei quantas toneladas de matéria-prima. Esse fornecedor consegue fazer isso? Ele só consegue me entregar, tipo, metade? Então, se eu for, tipo, contratar ou solicitar, eu só vou solicitar para a metade, já sabendo que eu vou ter que ter um outro fornecedor, né, para essa mesma matéria-prima. Vou ter que ter contato com outro fornecedor para suprir aquilo, para completar a minha demanda. E aí eu tenho que analisar, por exemplo, se esse processo é interessante, né, porque se eu vou comprar, se eu preciso, por exemplo, de 100 toneladas, esse fornecedor aqui só me fornece 50, eu vou ter que comprar 50 de outro, né? Talvez se eu comprasse os 100 de alguém que pode me fornecer 100, eu conseguiria barganhar o preço e chegar ao mesmo preço, talvez, daquele que era um pouco mais barato, mas só fornece 50. Então, observe que isso é um processo, tá? Tudo tem que ser analisado. Condições ali para atender normas de qualidade, né? Então, não adianta ser barato, não adianta ser perto, não adianta ser rápido, se é um produto ruim, né? Se é um produto que não atende ali os padrões de qualidade. Né? Lembrando, a gente está tratando aqui de uma cadeia. Se você tem um fornecedor lá numa ponta entregando lá uma matéria-prima que não é de qualidade, então esse produto vai rodar, né, ao longo de toda a cadeia, sendo um produto que não é de qualidade. Então, vai prejudicar, assim, toda a cadeia. A não ser que você esteja produzindo um produto realmente de classe baixa, né, sabendo que ele não é, assim, de qualidade, digamos assim, e isso seja uma estratégia da sua empresa. Formar, produzir coisas de baixa qualidade, mas extremamente acessíveis, né? Existe, a gente sabe que existe no mercado coisas que não são de qualidade, mas são quase descartáveis, digamos assim, mas são muito baratas, né? Então alguém produz aquilo ali, não está brotando em árvore, né? Alguém produz, então pode ser a realidade da sua empresa. Tem que ser analisado. E reserva operacional disponível, né? Questão de capacidade que a empresa tem de suprir ali eventuais imprevistos, digamos assim, né? Então, ela tem ali uma capacidade de se recuperar caso aconteça algum tipo de imprevisto, para que eu não fique desabastecido. Isso também tem que ser analisado no momento que é feito ali o cadastro de identificação dos fornecedores, ok? E aí, pessoal, para manter, né, digamos assim, detalhando um pouco mais essa questão da gestão, especificamente dos fornecedores, geralmente a gente pode utilizar, né, como regra geral, 3 fornecedores para cada produto, ou para cada matéria-prima, né, que você vai trabalhar. O mais comum não é isso. O mais comum é que você tenha ali um fornecedor e você tenha, digamos assim, os outros como plano B, como plano C. Mas que você tenha, geralmente as empresas trabalham como fornecedor, mas é importante que você tenha mais, tá? É muito importante que você tenha mais, até para você conseguir barganhar, enfim.
Mas eu trouxe aqui para vocês algumas vantagens, digamos assim, de você trabalhar com um único fornecedor, caso a empresa opte por um único fornecedor, né? A gente falando aqui de 3 fornecedores, semelhante ao que a gente fala lá no de compras, né? A gente falou, vocês precisam pegar 3 cotações, né? Para você ter uma noção ali do preço e tal, e aqui seria a ideia dos 3 fornecedores. Né? Existem alguns processos, de uso contínuo material, alguns processos para a utilização de material, que você utiliza sempre, né? Então, é de consumo contínuo, pode ser material de escritório, e aí você pode fazer algum tipo de contrato de parceria, e aí é aquele contrato que fica sempre em vigor e você só vai renovando, 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 para ficar mais fácil, né? Porque é uma coisa que você utiliza sempre. Mas na opção de utilizar um fornecedor, que muitas empresas utilizam, essa realidade aqui de um fornecedor, e existe sim algumas vantagens, né, desse processo. A primeira vantagem é a questão do custo com cotação, tá? A gente falou lá em compra, né? Pega 3 cotações e tal. Se você está trabalhando com um fornecedor, já cadastrou e tal, já selecionou, você vai gastar menos tempo, né, com esse processo aí de cotação, né? De esperar, de enviar e tal. Já vai estar tudo ok e você não vai ter esse tempo aí gasto nessa energia com esse ponto. Vale destacar uma coisa, quando a gente fala assim, reduz com custo com cotação, ou não vai realizar, tipo, cotação, certo? É importante que se faça, tá, cotação de tempo em tempo, mesmo que você já tenha um fornecedor fixo, cadastrado, é importante que você faça ali uma cotação, né, que seja, sei lá, trimestralmente, semestralmente, para você ter uma ideia do que está acontecendo com o preço no mercado, né, para você não ficar ali preso ao seu fornecedor, ao preço que ele disser, e você perder a noção de preço justo, né, que a gente falou até na aula passada. Então, é importante que você tenha, assim, essa noção, faça aí esse processo de cotação, mesmo que não seja a mesma frequência que você faria se você tivesse mais fornecedores, ou se você não tiver um fornecedor fixo. A questão de emissão de pedido de compra, né? Então, geralmente, as empresas que... Lembra, a gente está no processo de cadeia, tá? Então, se você tem um único fornecedor, teoricamente, ali você tem uma relação, precisa ter uma relação muito boa ali com o seu fornecedor. Então, a troca de informação tem que estar acontecendo a todo instante, né? A gente até citou exemplos aqui de empresas que têm acesso ao sistema, né? Um sistema meio que integrado, quando o WMS da vida lá está mostrando que o estoque chegou no momento de fazer um novo pedido, o fornecedor já é acionado pelo próprio sistema. Então, como você tipo, não tem que escolher ainda de que fornecedor você vai selecionar, já é tudo conectado, fica mais fácil, né? Essa questão da solicitação do pedido de compra, as quantidades, porque vai estar tudo interligado, né? Essa questão da informação tudo interligado. E isso tem a ver com o próximo tópico aqui, né? Que é a questão da facilidade da comunicação. Tanto a comunicação para a solicitação, como a gente falou agora, solicitação de pedido, como para resolver problemas ou para tirar alguma dúvida. Geralmente, quando você tem somente um fornecedor, mais uma vez, você conhece todo mundo, né? Você conhece quem é a pessoa que resolve isso, resolve aquilo. Então, fica mais fácil ali os caminhos, caso você tenha que resolver, tirar alguma dúvida, mudar alguma coisa, ou queira falar com alguém para esclarecer algum ponto. Tendência de preços mais baratos, né? Porque você vai, teoricamente, comprar um lote maior, porque só vai ter uma pessoa, e aí você consegue barganhar um pouco mais de preço. Lógico que existe também a situação de que, tipo, eu estou com um fornecedor, quero mudar, e eu vou buscar um outro fornecedor, e você diz, eu estou com fornecedor X, tal, você cobra o preço, por exemplo, e você conseguir, às vezes, um desconto até maior do que o que você tem com o seu fornecedor. Pode acontecer? Pode acontecer. Diminuição de estoque, né? Então, isso também é fruto dessa realidade de cadeia, né? As empresas, como a gente já falou aqui, elas vão trabalhar com aquela ideia de estoque, o menor quantidade de estoque possível, né? Porque elas têm ali o tempo todo ali o relacionamento, o contato com o fornecedor que permite
que elas estejam o tempo todo sendo abastecidas de acordo com a sua necessidade. Redução com embalagens, né, embalagens de transporte, embalagens que são descartadas, né, que são específicas do seu fornecedor, mas principalmente aquelas embalagens que você tem como trabalhar com o processo de retornáveis, né, porque é um único fornecedor. Então, você manda, às vezes, se você quer alguma coisa que venha numa embalagem sua, você manda, eles trazem naquela embalagem, depois você descompacta a carga, né? E aí você manda de novo, enfim, fica um pouco mais fácil, porque é somente uma via única, né, entre você e o fornecedor. A prática do just in time, né, que tem um pouco a ver com essa questão de diminuição de estoque, então você vai ter ali produtos na quantidade certa que você precisa para cada momento, né, sem precisar manter níveis elevados de estoque, e a possibilidade de trabalhar ali com o Milk Run, né, que nada mais é, não sei se vocês já ouviram falar dessa sigla, né, que é derivada, né, da questão do, como a tradução já mostra, da corrida do leite, que é basicamente o seguinte: imagina que você tem aqui uma fábrica, tá aqui como a tua casa, tá, mas imagina que isso é uma fábrica. Aí eu tenho fornecedor A, eu tenho um fornecedor B e eu tenho um fornecedor C. O mais tradicional é que o fornecedor A mande um transporte para até a fábrica, o fornecedor B mande um também e o fornecedor C mande um também. Cada um mandando um carro, uma carreta, um transporte lá, entregar a sua parte ali de matéria-prima. Essa ideia aqui, ó, do Milk, é o seguinte: você utilizar um único transporte, em vez de você utilizar um transporte para cada, você utilizaria um único transporte, né? Você não teria esse, não teria esse. Você utilizaria um único transporte que ia passar no fornecedor A, ia pegar um pedaço da carga do fornecedor A, depois passava no B, pegava um pedaço da carga do B, passava no C, pegava um pedaço da carga do C e voltava para a fábrica para trazer uma fração, né, de A, de B e de C. Lembrando, né, como elas estão com estoque reduzido, né, você ia trabalhar nesse processo, né, você ia executar ele quantas vezes fosse necessário, mas observe que você utilizaria somente um transporte, né, um gasto, um frete, entre aspas, um custo relacionado a uma viagem de transporte, tá? Então, essa aqui é o que a gente chama de Milk Run. Deixa aí essa possibilidade. Tranquilo? Todos até aí? Perfeito. E aí, vamos falar um pouquinho agora sobre controle, né? A gente citou identificar o fornecedor, cadastrar, né, o fornecedor, analisar aquela questão de, antes mesmo de ser um fornecedor em si, analisar distância, capacidade de operação, né, enfim. Mas aí você começa a realmente ter o seu fornecedor, né, e aí você vai precisar controlar o seu fornecedor, né. E mesmo quando você seleciona um fornecedor, é importante que você continue acompanhando a operação de outros fornecedores, né, para ver se alguma mudança não aconteceu, que seria interessante você também auxiliar o seu fornecedor para que ele faça da mesma forma, ou talvez mudar o fornecedor, né. A gente vai falar aqui, inclusive, sobre a questão de desenvolver o fornecedor, né, justamente seguindo aquela ideia da cadeia de suprimentos, né, que não é somente uma empresa separada, né. Então, quando o fornecedor tem algum problema, isso vai refletir na empresa central. Então, as empresas elas têm que buscar o tempo todo ali, auxiliar o seu fornecedor, auxiliar todos que estão ali na sua cadeia. Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre controlar fornecedores, né? Então, nada mais é do que a gente verificar a capacidade que o nosso fornecedor tem, né? As características do nosso fornecedor, comparar a capacidade de fornecimento, comparar tempo, custo, né? E para isso a gente pode utilizar a questão de alguns indicadores de desempenho. Dentre esses indicadores, eu coloquei aqui alguns para vocês.
Então, a primeira questão é a questão de indicadores sobre disponibilidade de produto, ou seja, aquele fornecedor que vai ter a condição de suprir você quando você precisar, né? Então, a questão da capacidade de produzir a matéria-prima que você precisa, na quantidade que você precisa. Então, se ele está sempre atendendo a sua demanda, ou se, tipo, você faz um pedido, eita, né, a gente não tem essa quantidade, a gente tem uma quantidade menor, vai mandar, e depois eu mando. Isso tem que ser tudo registrado, tá, pessoal? Então, se você tem um fornecedor, registra lá ele. Todos os pedidos que você fizer, você tem que colocar lá o registro da quantidade, de quanto foi, do tempo que ele demorou, por exemplo, do custo que foi aquela operação, tudo isso tem que ser registrado, tá? Isso facilita o acompanhamento que você tem ali do fornecedor. Programação de entrega, né? Então, assim, qual o prazo que esse fornecedor lhe dá, geralmente, e mais do que isso, se ele cumpre aquele prazo, né? Porque uma coisa é você dizer assim, eu entrego, eu faço e entrego em 10 dias. E a uma outra coisa é você analisar se realmente ele cumpre esses 10 dias, né? Então, se você não cumprir ali esses 10 dias, isso tem que ser registrado. E como eu disse, né, pode ser um ponto de você desenvolver, aperfeiçoar esse fornecedor, se não tiver jeito, talvez até trocar. Um outro ponto que você tem que analisar é a questão de informações sobre o produto em trânsito, né? Estoque em trânsito, semelhante àquilo que a gente faz, né? Quando a gente compra ali pela internet, a gente recebe um código de rastreio e a gente consegue ter uma noção de, tá chegando, não tá chegando, o prazo era, sei lá, de 10 dias, mas pelo que tem aqui, já tá aqui, já vai sair para entrega, inclusive, né? O tipo, já entregou, já aconteceu aqui coisas que, situações tipo, no aplicativo lá, tá dizendo que entregou e não te entregue nada ainda aqui. Então você consegue acompanhar com mais exatidão, digamos assim, precisão aqui o que está acontecendo, onde é que está, onde é que não está, aquele produto se deslocando. Questão de faturamento, né? E aí, essa questão de faturamento tem a ver tanto com as questões de emissão de nota, né? Essas questões fiscais e pagamentos, forma de pagamento, né? Então, isso também tem que ser observado. Prazos de pagamento, forma de pagamento, a questão de documentação, se é rápido, se é ágil, se não é, se é muito complicado, né? Então, isso tem que ser observado. E um outro ponto, né, que está até como 2 pontos aqui, a questão do tempo e do custo, né, dessa operação. Então, esse aqui é mais distante, então eu vou pagar um frete um frete, sei lá, 1.000, 2.000. Isso tem que ser também observado e quais são os custos que estão atrelados com a operação com esse fornecedor, né? Além da questão do prazo, que a gente já citou aqui na programação, mas a questão de custos também atrelados a essa operação com esse fornecedor especificamente. Um outro ponto, pessoal, que tem que ser bem estabelecido aí junto ao seu fornecedor é a questão de frequência de recebimento. E aqui a gente está falando de programação mesmo, tá? Por quê? Porque algumas empresas, elas têm horários estabelecidos, né, para tanto a questão de receber produto dos seus fornecedores, como a questão de escoar produto para os seus clientes também. Então, tipo assim, no horário da manhã e da tarde, por exemplo, eu posso receber produtos do meu fornecedor. Mas no horário da noite, eu estou montando, eu não recebo, porque eu estou com a equipe toda montando, carregando os meus caminhões para fazer a entrega no outro dia logo cedo de manhã. Tem muitas empresas que trabalham exatamente assim, tá? São equipes diferentes, né? Então, durante o dia, eles recebem, né, confere e tal, armazena, e durante a noite é o momento que o pessoal vai montar as cargas, né, nos caminhões para que no outro dia, logo cedo, o pessoal faça a entrega aos clientes finais. Então, é importante que tenha esse conhecimento, né? E aí eu digo mais, não só com relação a fornecedores, né? Essa questão de entender o horário, o prazo, né? O prazo não, o horário mesmo, o turno, né? O turno que está, o turno que o seu fornecedor, o seu cliente recebe, é muito importante. Porque assim, imagine
que eu vou fazer uma entrega sei lá, numa região aqui de Santana de Ipanema, então, meu governo, por exemplo, saindo de Maceió. E o cliente diz lá que, ó, eu só recebo até 5 horas, por exemplo. Né? E eu tenho uma rota para entregar, inclusive, para outras pessoas. E quando eu chego lá, eu chego depois daquele prazo, o cliente não recebe. O que acontece? Eu vou ter que pensar na solução. A solução pode ser o carro ficar lá mais tempo, né, nessa cidade, gastando mais com diária, ou eu posso terminar minha rota, né, terminar o que eu tenho ali de rota, e depois voltar, mas isso também vai ter um custo. Então, tem que ser bem alinhado e tem que se buscar cumprir essa questão desses horários. Né? Então, assim, quando a gente fala de analisar essa questão da hora, né, do turno, da data e tal, é para que você consiga fazer toda a sua programação interna, né, de armazenamento, de conferência, né, e também essa programação junto ao seu fornecedor, ao seu cliente. Né? Isso tem que ficar muito bem estabelecido, tá, e registrado. Né? Eu coloquei a tira aqui para vocês, ó, com relação à técnica de gerenciamento, mas é gerenciamento de uma maneira geral do seu estoque, né? A gente já viu aqui a questão da COBC no segundo período, e existem vários dispositivos que lhe permitem gerenciar essa questão do seu estoque, né? A gente viu lá que, inclusive, contas como estoque máximo, mínimo, estoque de segurança, né? Além dessa questão da OBC, previsão de demanda. Então, é muito comum que se utilize esse tipo de ferramentas e informação e técnicas para auxiliar no processo de gestão de relacionamento automaticamente do estoque e solicitação do fornecedor. E aí a gente chega a um ponto de extrema importância, né, principalmente quando a gente fala de fornecedores em cadeia de suprimento, que é a questão do desenvolvimento de fornecedores, tá? Aqui a gente vai focar mais na empresa para que vocês consigam associar bem. Pense numa fábrica, tá? Uma fábrica de qualquer tipo de produto. Pense aí numa fábrica, a gente vai trabalhar essa ideia de uma fábrica, né, seria uma Coca-Cola, enfim, qualquer fábrica, só pouco, né? Então, nós temos aqui algumas fábricas, pensem nelas para facilitar essa questão do desenvolvimento. Então, pessoal, à medida que essas fábricas, né, aqui está chamando de manufatura, quando a gente fala manufatura, tá, gente, é a mesma coisa que uma empresa de produção, ou seja, uma fábrica, uma linguagem mais tradicional, digamos assim, uma fábrica. Então, é a mesma coisa. Então, nessa ideia de mundo global, né, cada vez mais as empresas centrais, ou seja, essas fábricas, elas estão buscando se concentrar somente num processo produtivo. Então, tudo aquilo que ela conseguir ou terceirizar, ou tudo aquilo que ela conseguir adquirir de fornecedores já pronto, ela vai fazer, tá? Porque ela consegue focar naquilo que ela faz de melhor, que é produzir, digamos assim, as partes principais, né? Ou unir ali aqueles componentes. Então, ela sim vai fazer isso. Então, é importante que as empresas que vão fornecer esse tipo de dispositivos, componentes, matéria-prima, etc. e tal, sejam empresas que estejam ali dentro dos padrões, né, de qualidade e atendendo a esses critérios aí que a gente acabou de falar de desempenho. Tá? Então, quando isso não acontece, como a gente já citou, né, afeta ali toda a cadeia de suprimento, né? Afeta a fábrica e tudo que vem depois dela, né? Porque eu não vou entregar para o cliente final, ou não vou abastecer no supermercado atacado, que não vai abastecer o varejo, que vai faltar alguma coisa lá na prateleira quando nós clientes vamos lá comprar. Então, quando esse tipo de coisa acontece, existem algumas possibilidades para a empresa, para a fábrica, né? Produzir o componente, né? Então, ou realizar o serviço, se for de serviço, é uma possibilidade, né? Mas aí vai de encontro justamente a essa realidade de que cada vez mais as empresas elas querem se especializar naquilo que elas nasceram para fazer, né? Que é produzir sem gastar tempo, energia e dinheiro com a questão da matéria-prima, ou com componentes que ela poderia muito bem comprar pronto e num custo mais viável. Então, mas é uma possibilidade, produzir. Mudar de fornecedor, né, é também uma outra possibilidade, e
o tópico principal, né, que a gente vai falar é a questão de ajudar o fornecedor na sua operação atual, né? E aí essa ajuda, pessoal, ela vai muito, né, com base em algumas questões, tipo assim, é um produto estratégico, não é estratégico, né? Qual seria a melhor escolha alternativa para a minha empresa produzir, adquirir, trocar o fornecedor, ajudar. Então, isso tudo vai depender de algumas variáveis, né? Eu coloquei aqui para vocês. A gente tem que analisar o preço, o volume, e principalmente essa questão da natureza estratégica. O que significa isso, natureza estratégica, né? Significa que se o meu fornecedor for um fornecedor de coisas, commodities, insumos que você encontra em muitos lugares, de muitos fornecedores, com um valor agregado baixo, talvez o mais simples, né, seja você mudar o fornecedor. Não significa que você precisa fazer isso, mas talvez seja o mais simples. Uma outra realidade oposta, né, se você tiver com um fornecedor que é o único no mercado que lhe fornece aquilo, por exemplo, é uma coisa inovadora, mas ele não tem um bom padrão de qualidade, né? Ele não está bem, né? Não se dispõe, por exemplo, a melhorar, pode ser. Então, uma coisa mais extrema que você pode fazer é adquirir esse fornecedor, né? Comprar esse fornecedor mais uma vez. Isso tem um custo, né, de investimento, de pessoas, e uma realidade ali intermediária, uma possibilidade intermediária seria justamente desenvolver os fornecedores, né? Melhorar e auxiliar os fornecedores como possível. Esse auxílio, pessoal, desses fornecedores pode ser qualquer coisa, tá? A gente já citou aqui alguns exemplos ao longo da disciplina, mas pode ser qualquer coisa mesmo, desde um auxílio informal, uma orientação informal, como um programa de treinamento, né? De desenvolvimento, você tanto para questões pessoais, interpessoais, para questões de gestão, né? Para questões de tecnologia. Então, você monta ali um processo de treinamento, de desenvolvimento, e você auxilia o seu fornecedor naquilo que pode, né? Naquilo que a sua empresa ela tem ali de melhor em termos de processo, e você, querendo ou não, auxilia ali o seu fornecedor também a se desenvolver nesse sentido. Lembrando, isso é um processo de ganha-ganha, tá? Se o seu fornecedor ele é bem treinado, digamos assim, ele tem conhecimento sobre esses processos, novos processos, ele vai realizar isso de forma mais tranquila e, consequentemente, vai ter uma relação melhor com você. Dois pontos aí importantes quando a gente fala de desenvolvimento de fornecedores. Primeiro, os dois têm que estar muito bem alinhados, tá? Então, os dois têm que entender muito bem qual é o objetivo daquele desenvolvimento, daquele treinamento. Não pode ser uma coisa aleatória. Por que eu digo que não pode ser uma coisa aleatória? Porque quando você faz um treinamento, não sei se já aconteceu com vocês, algumas empresas dão treinamento para os seus colaboradores, tá? Mas são treinamentos assim, aleatórios, né? Não tem uma explicação por que está dando aquele treinamento, ou não tem uma relação direta com o trabalho de vocês, tal. E muitas vezes as pessoas fazem porque precisam fazer, né, para melhorar alguma coisa, de meta, ou fazem por fazer, ou fazem pelo motivo errado, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Que essa questão do treinamento, do desenvolvimento, ele tem que estar muito bem alinhado entre as duas empresas, né? Tem que estar muito bem alinhado para que elas percebam, tanto quem vai ministrar o treinamento como quem vai receber, qual é o objetivo central daquilo ali, o que aquilo ali vai trazer de resultado para ela, e, consequentemente, o que aquilo ali vai trazer de resultado para todos os membros da cadeia. E a segunda coisa também, tão importante quanto, é que eles estejam todos comprometidos, né? Todo mundo esteja bem comprometido com esse processo. Entendendo, mais uma vez, que é um processo de ganha-ganha, entendendo que aquilo ali é uma forma de você manter uma empresa, um contrato, um vínculo entre essas empresas, né? Fazendo com que esse fornecedor, por exemplo, se mantenha nessa cadeia de suprimentos, né? Vale lembrar que, se foi algum fornecedor que estava com algum problema, existia a possibilidade de simplesmente trocar, né? E a empresa, ela optou por não fazer, optou por desenvolver. Então, isso tem que estar muito bem alinhado e comprometido, todo mundo envolvido. Tá? E aí,
essa questão de desenvolver, né, ela traz resultados. Eu coloquei aqui a médio e longo, mas a curto, médio e longo prazo. Tá? Isso traz resultados imediatos. Porque é possível que se identifique ali o valor, né, naquele processo, naquela atividade, e esse valor é repassado ao longo de toda a cadeia. E quando eu falo de valor, eu estou falando de uma atividade, tipo, uma atividade de destaque, um comportamento, um relacionamento, uma comunicação diferenciada. Então, isso é repassado aí ao longo de toda a cadeia, né? Faz um alinhamento ali entre as empresas e todas as empresas da cadeia de suprimento, porque se você está desenvolvendo um membro da cadeia, como eu disse, está desenvolvendo toda a cadeia, então isso traça ali um alinhamento estratégico com todo mundo e faz com que as empresas elas maximizem, né? Elas aumentem ali as suas capacidades, né? Seja de pessoas, seja de processos, seja de tecnologia, né? Ao longo dessa cadeia de suprimentos. E aí, pessoal, para desenvolver um processo como esse, né, eu coloquei aqui para vocês, basicamente, 5 etapas, né, que é identificar os itens mais críticos, ou seja, eu estou uma fábrica, né, uma fábrica, ela tem ali os insumos, né, matéria-prima, pode ser um ou pode ser vários insumos. E aí tem que se observar assim, quais são os itens críticos desses meus insumos, né, de tudo que eu recebo de fornecedores. E eu falo que itens críticos, por quê? Porque tem alguns itens que eu recebo muito pouco, né? Recebo muito pouco ao ponto de, muitas vezes, não é um item, assim, é um item importante, mas é um item que eu recebo em pouca quantidade, eu peço esporadicamente, então, assim, não é um item crítico para o meu processo, para a minha produção. Né? Então, eu tenho que identificar aqueles itens que são críticos no sentido de que são itens importantíssimos para a minha operação, né? Então, sem eles eu não posso ficar, esses itens agregam valor ao meu produto. Depois disso, eu vou identificar os fornecedores críticos, ou seja, desses itens aqui que eu considerei críticos, ou seja, itens importantes, sabe, da minha operação. Tem algum fornecedor desses, ou fornecedores atuais ou cadastrados com dificuldade, né, que precisariam ali de um auxílio, tem alguma coisa que eu possa, inclusive, contribuir. Porque muitas vezes esse desenvolvimento aqui, ele não é por alguém estar mal, né, operando mal. Mas pode ser pelo simples fato da minha empresa ter um conhecimento, uma tecnologia, ou a condição de melhorar ainda mais essa empresa. Né? Então, vamos lá, eu analiso quais são os itens críticos, aqueles primordiais, olha quem são os fornecedores desses itens e olha se tem algum fornecedor que eu poderia, ou um fornecedor que está operando em condições não que são as ideais, né? Condições não ideais, ou fornecedor que eu poderia, sim, contribuir, né, para aquele fornecedor. Então, seria basicamente esses pontos. Depois disso, você vai formar uma equipe, né, para definir ali a questão dos objetivos, qual vai ser o foco do treinamento, se for um treinamento. Então, a consultoria, qual é o foco da consultoria, qual é o objetivo da consultoria, quais são as áreas, qual é o processo que vai ser executado. Depois vai se definir um acordo, né? Para que fechar um acordo? Para que realmente tenha aqueles pontos que a gente citou atrás. Né? A questão de entendimento do objetivo e comprometimento de todos que estão envolvidos. Né? Não pode ser uma coisa feita de qualquer forma. E por último, a questão de monitorar o desempenho e necessário modificar as estratégias ao longo desse processo. Né? Muitas vezes esse processo é um processo contínuo, tá? As empresas elas executam, continuam fazendo de forma cíclica, né? Porque se for questão de treinamento, sempre tem algo que você pode acrescentar, né? Algo que vai surgindo também. E por isso é importante monitorar para ver se surtiu o resultado, né? Aquilo que foi feito de desenvolvimento e implantar ali novas possibilidades, avaliar novas possibilidades com relação a isso aí. Ok, gente. Alguma dúvida? Não. Não, quase que eu saio aqui sem querer. Ok, então esse era o tópico que a gente tinha para hoje, com relação a fornecedores especificamente, tá? Deixa eu falar um pouquinho agora aqui para vocês alguns pontos.
Primeiro eu queria compartilhar com vocês, né, eu nem falei com o pessoal da noite, da tarde, desculpa, vai e vem, né, eu fico dizendo, nossa, a gente está numa área, né, que está crescendo, possibilidades estão surgindo e tal, acompanhem aí os sites, né, as plataformas que vocês têm aí disponíveis para a questão de emprego e tal, porque vai e vem, surge realmente vaga e hoje um aluno entrou em contato com relação a uma vaga que até um tempo desse estava sendo divulgada aí, que era a vaga para analista de logística, lá na Destaque. Não sei se vocês conhecem a Destaque. A Destaque é a distribuidora da Tupã. E aí ela ligou hoje para dizer que foi contratada, né? Ela está em processo de adaptação lá, não sei o que era, que ela tinha sido selecionada e tal, ligou para agradecer, enfim, ligou para comunicar e para agradecer e tudo. Né? Então, só para falar, né, principalmente para aqueles que querem realmente seguir especificamente o ramo. Né? Acho que eu divulguei até para vocês uma oportunidade, né, que está tendo aí, daquela empresa que vai trabalhar, assumir, né, parte dos serviços de Acasal aqui no estado, na região metropolitana. E é uma oportunidade interessante, né, que a empresa está chegando agora e tal. E eles, inclusive, separaram essa empresa. Eles separaram o cargo de almoxarife para quem tinha superior e auxiliar de almoxarife para quem tem médio. Que é uma coisa boa, quando eles separam assim, porque o pessoal geralmente, tipo, a gente já tem o superior de logística, né, no estado, geralmente o pessoal do superior vai pro superior. A galera tá falando aqui que eu envio toda vez, mas nunca tenho retorno. Pode acontecer, realmente, mas assim, mantenha aí o foco e continue mandando. Uma coisa interessante, às vezes, é você tentar entrar em contato com essas empresas para saber se recebeu, se for por e-mail, né? Pedir confirmação, se já foi selecionado, tá? Então, às vezes, é interessante você manter um contato com eles também, até para mostrar mais interesse. Se for por site, fica um pouco mais difícil, né? Mas né, você pode, inclusive, entrar em contato lá com a empresa, com o RH da empresa, não tem problema nenhum isso, tá? Vocês podem ficar com vergonha, né? Mas é importante que vocês façam isso. E fiquem atentos aí, né, para as vagas que estão surgindo. E a tendência é que cada vez mais cresça aí a nossa área. Então, o primeiro ponto era só para compartilhar isso. Segundo ponto que eu ia falar para vocês é com relação às nossas atividades, tá? Então, a gente fez uma atividade, só recapitulando, a gente já fez uma atividade para a AB1, né, tá lá no CIGA, já fizeram, né, que é a questão da IKEA. Nós teremos uma segunda atividade para a AB1, essa atividade será em grupo, né? Então, é preciso que vocês montem grupos de até 4 pessoas e mandem o nome lá no grupo do WhatsApp, certo? Então, pode ser 4 pessoas, podem ser 3, podem ser 2, pode ser sozinho, pode ser, certo? E aí, essa atividade, inclusive, já era para ter sido cadastrada, né? Mas aí, por questão de tempo, eu não cadastrei, mas vocês vão ter um tempo hábil aí para executar essa atividade. Então, essa atividade, ela vai ficar, como eu falei, em grupo, né? Mas pode ser quarteto, trio, dupla ou individual. Vou deixar ela aberta até domingo para vocês, tá? Vocês vão ter o feriadão todo aí, até porque, como eu já citei, né? Amanhã é feriado, sexta-feira é ponto facultativo, então assim, a gente só vai ter aula de novo na próxima quarta. Então, vocês têm um tempo bom aí para executar essa atividade. Essa atividade, basicamente, é semelhante, tem uns traços semelhantes aí a da IKEA, e vai também auxiliar um pouco a questão da atividade que a gente vai fazer junto com o SI. Eu vou selecionar algumas empresas do ramo de bebidas, né, para vocês, empresas que a gente tem aqui, tá? Tipo Ambev, tipo Coca, tipo empresas sei lá, de água, tipo Frascale, sei lá, vou na cabeça agora. Empresas de laticínios, tipo Batalha. Vou distribuir algumas empresas para vocês. E aí, o que, é que vocês vão fazer? Vocês vão ter que pesquisar um pouco sobre essas empresas, tá? E especificar possíveis clientes, né, para essa empresa, semelhante a uma das questões que tinha lá na IKEA, né? Especificar possíveis clientes para essa empresa e também fornecedores para essas empresas, tá?
Então, vocês vão ter que tentar analisar um pouquinho mais, né, quais são os componentes, digamos assim, o que é necessário para produzir aquele produto daquela empresa e quais seriam os fornecedores, tentar identificar mais ou menos como é que funcionaria esse fornecimento e tal, quem são essas empresas, de onde são essas empresas. Vai ter um pouco mais de trabalho para essa pesquisa, né, do que o que foi da IKEA, mas é um trabalho semelhante àquele que vocês já fizeram. E esse trabalho vai valer, vai somar ali ao que vocês já fizeram para compor a AB1. Para a AB2, nós teremos um trabalho junto com a disciplina BSI, né? É um trabalho que vai falar um pouco de gestão de clientes, né? com o professor Marcos, não sei se ele já apresentou isso para vocês, mas vai ser um trabalho falando de CRM, né? Gestão de clientes. E teremos um segundo trabalho, tá? Aqui da disciplina, para apresentar, vocês vão apresentar esse segundo trabalho na próxima sexta-feira. Mais uma vez, é um trabalho em grupo, no máximo 4 pessoas, pode ser um trio, pode ser uma dupla, pode ser sozinho. Mas, mais uma vez, eu preciso que seja informado lá no grupo do WhatsApp para distribuir as empresas. E a gente vai falar sobre operadores logísticos, tá? Na próxima semana, na próxima aula, né, a gente tem um tópico aí para falar de operador logístico, intermodalidade, relacionado à questão de transportes. E aí eu vou distribuir para vocês alguns operadores logísticos que operam aqui na nossa cidade, tá? No nosso estado, né? E aí vocês vão pesquisar um pouco sobre essas empresas, como é que funciona o serviço deles, quem é que eles operam, como é que eles operam, quais regiões, quais são os produtos, enfim, entender um pouquinho dessas empresas e explicar um pouquinho quais são os serviços que essas empresas prestam, né? Dá um exemplo aqui, vou ser um operador logístico grande que opera aqui, o grupo TPC, né, que é o grupo que opera Natura. Então, vocês vão entrar lá no site do grupo TPC, pesquisar quais são os produtos, o que é que eles operam, qual é a operação que eles realizam, para quem eles realizam. Então, vocês vão realizar essa pesquisa com esses operadores e vão apresentar isso para a gente discutir um pouco na próxima sexta-feira. Então, esses aí são os trabalhos para a AB2. Trabalho junto com esse I, mas esse trabalho que será apresentado na próxima sexta. Para a AB1, é o que vocês já fizeram, mas esse segundo trabalho que é bem semelhante ao trabalho inicial que vocês já fizeram. Tranquilo? Alguma dúvida com relação a essa questão das atividades? Não. Desculpa. Pronto, então com relação às atividades é isso. Eita. Desculpa. Estou tossindo aí no ouvido, talvez de alguns que estiverem de fone. Certo. Só reforçando que sexta-feira nós não teremos aula. Sexta-feira a gente não tem aula por conta do feriado e a gente volta na próxima quarta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar lá pelo grupo do WhatsApp, tá? E até amanhã eu distribuo aí esses assuntos, esses tópicos das empresas. Postem lá o mais rápido que vocês puderem, né? Se vocês conseguirem montar os grupos hoje. Aí eu já vou distribuindo alguns tópicos e algumas empresas para vocês. Certo, pessoal? Dúvidas no geral? Não. Tranquilo? Pronto, então qualquer dúvida, vocês podem aí entrar em contato, certo? Pelo WhatsApp, aí a gente vai falando. E no mais a gente se encontra novamente na próxima quarta-feira, tá? Aproveitem aí o final de semana, o feriadão, aqueles que estiverem, né? Que puderem aproveitar, alguns vão trabalhar, mas aproveitem aí o feriadão. E qualquer coisa pode entrar em contato, ok? Boa noite, pessoal. Até mais.